pavor do anjo da guarda, né? A ladainha que diz assim: eu saúdo, adoro a chaga sagrada de vossa mão direita, ó Jesus. Deixam-se levar por um verdadeiro furor quando chega a invocação da quinta chaga. Eu saúdo e adoro a chaga do vosso sagrado coração, e nessa chaga eu escondo a minha alma. Então, a ladainha das 5 chagas de Jesus. Se você estiver passando algo mal na sua vida, faça a ladainha das 5 chagas de Jesus. Se souber cantar, cante. Se estiver sozinho, não souber cantar, cante mesmo desafinado, mas cante. Aí que o demônio vai correr mesmo, né? Então, essas orações são repetidas continuamente como uma potente ameaça, uma arma invencível para expulsar a horda infernal. Então, essas orações são feitas repetindo, é como se fosse um bombardeio de metralhadora, né, sobre o demônio. E o anjo da guarda também, invocação à presença do anjo da guarda, viu? Então, estou condenado porque não quis servir a Deus, vai dizer o demônio, né? Não servir a Deus. Por isso, irmãos, cuidado quando você não quer servir a Deus porque está pecando, está se sentindo indigno. Não pare de servir a Deus. Pare de pecar e não de servir a Deus. Diga o contrário. Não diga que vai deixar de servir a Deus porque está pecando. Diga que vai deixar de pecar para servir a Deus. Ok? Então, a arma mais efetiva que os padres têm contra o demônio é o interrogatório. Então, os padres fazem um interrogatório no exorcismo. É necessário fazer um interrogatório. Submetê-lo a questões. Aqui os demônios estão em desvantagem, pois eles não podem fazer o mesmo, interrogar o padre, né? O demônio não pode ficar interrogando o exorcista. O padre faz um uso agressivo do interrogatório durante todo o exorcismo. Suas questões martelam o demônio incessantemente, voltando sempre ao mesmo ponto. Por que eles estão naquele corpo? Então, as perguntas que o exorcista geralmente faz: por que você está nesse corpo? Uma das perguntas. Outra pergunta: quantos e quais são os demônios presentes? Quantos são vocês? Quantos? E quais são esses demônios? Falar o nome, né, dos demônios. Quando eles sairão? Quando vocês sairão? Fazer essa seguinte pergunta, o exorcista, né? Que mensagens da parte da Mãe de Deus eles têm? Ou seja, que mensagens vocês têm para dizer da Mãe de Deus? Eles perguntam para o demônio. Por que eles caíram no inferno? Por que vocês caíram no inferno? Para perguntar ao demoniado, né? Para os demônios. Então, em um dos exorcismos, obrigado pelos sacerdotes, um dos demônios explica a causa de sua danação, ou seja, da condenação. Um dos exorcismos vai dizer: eu estou danado porque eu não quis servir a Deus. Ou seja, ele fala com muita dificuldade, mas revela: não quis servir a Deus, está condenado. Então, irmãos, às vezes a gente tem um dom, uma missão, você descobre o seu dom para servir a Deus, ou mesmo que você não descubra dom, mas você não quer servir a Deus, você vai ser condenado igual aos demônios. Eis aí o mistério da condenação. Eu queria ser a regra para mim mesmo, embora eu fosse uma mera criatura. Não é hoje do que está acontecendo na humanidade? As mulheres dizendo assim, algumas mulheres, né? Meu corpo, minhas regras, não tem problema eu abortar. Olha só que elas estão sendo a regra para si mesma, no egoísmo. E cuidado que elas também, de certa forma, desta maneira se comportando, estarão negando servir a Deus, porque não querem deixar vir uma vida. Não importa que meio que veio esta criança. De outro exorcismo, escuta o demônio dizer assim: eu vou dizer algo, diz um demônio. Segue-se uma série de gritos e blasfêmias e ele prossegue. Ela, mas ele não gosta de falar às vezes o nome de Nossa Senhora, ele diz ela. Ela está feliz com vocês todos. E seguem-se nos mais gritos. Por que vocês continuam a rezar? Nossa Senhora se alegra quando reza. Viu o demônio fazendo a revelação da importância de estar rezando? Vocês devem continuar o quanto vocês puderem. Começa a gritar e dizer blasfêmias, que não cabe ficar relatando, né? Então, Nossa Senhora quer que continue, quanto mais rezar, continuar rezando, quanto puder rezar, melhor. Aqui um outro demônio vai dizer assim: fui para o inferno porque me desesperei. Olha só, o outro demônio. Que demônio é este? Vamos já saber.
O padre impôs como sinal de que os demônios sairiam, que eles ao sair dissessem: Ave Maria, cheia de graça. Olha só como o padre botou o demônio para torturar. A regra pro demônio, quando você sair, você vai dizer Ave Maria, cheia de graça, aí sai. Quem for saindo vai dizendo Ave Maria, cheia de graça, aí vai saindo. Para o padre entender o sinal de que o demônio está saindo. Então, às vezes é necessário usar algumas táticas para saber que saiu. E aí o que acontece? Eles relutaram de todo modo, mas pela força do poder do exorcismo foram obrigados a aceitar. Eles não tinham com quem escolher. Eles tinham que dizer isso, Ave Maria, cheia de graça, e sair. Quando chegou a vez de sair o demônio que se chamava a si mesmo de Judas, deu-se o seguinte diálogo: Judas Iscariote, você está aí? Aí ouve-se gritos. O padre Hans repete a fórmula exorcística de mando. Ouvem-se gritos do demônio e depois a confissão. O que o demônio fala? Eu fui para o inferno porque eu me desesperei. O demônio fala como se fosse o próprio apóstolo traidor. Ele fala como se fosse o Judas Iscariotes. Por que você traiu o Salvador? O padre pergunta. Perdão, aqui, porque ele já está fazendo uma pergunta-resposta, né? Aí o demônio diz, sim, eu traí, porque eu traí. Por isso que eu fui condenado. Mas eu não vou sair. Ele continua resistindo até que o padre Hans repete 3 vezes mais a fórmula exorcística e lembra ao demônio a ordem dada por Nossa Senhora para que ele saísse. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome da Santa Mãe de Deus, a oração de exorcismo para sair, né? Judas continua desafiador. Não, que não ia sair. Então, gente, tá vendo a importância da insistência na oração? Aí, às vezes, tu quer fazer só uma oraçãozinha na tua vida e quer resolver, expulsar o demônio que tu não tá nem vendo. Gente, tem demônios quando tá perturbando a gente. Por isso que a gente tem que ficar fazendo oração em sequência. Todo dia, até o demônio sair. Se percebe isso no exorcismo. Quantas e quantas sessões o padre não tem que fazer exorcismo? Quantas e quantas vezes na hora do exorcismo ele teve que repetir a oração de exorcismo para o demônio sair? Sai, em nome de Jesus, de Maria Santíssima, sai, em nome de Jesus, Maria Santíssima, sai. Então, gente, numa prática de um exorcismo é que se vê a necessidade da importância da repetição da oração. É como uma metralhadora. Aí você, na tua vida, você não quer fazer oração repetida. Por isso que você tem que fazer aquela oração repetida para o demônio sair do mal da sua vida. O que está acontecendo na sua vida de mal? Está acontecendo, você está com amarração financeira? Pois faz a oração de exorcismo na intenção. Essa oração de exorcismo todo dia eu vou oferecer para destruir a amarração financeira. Todo dia tu faz ela. Agora, se tu pode fazer mais vezes no dia, faça, melhor ainda. Porque você não está vendo os demônios como na oração de exorcismo, você não sabe que horas, quando ele vai sair da sua vida, tem que repetir. Então o padre continua, em nome de... o Judas tenta negar de novo. Aí ele pergunta para o padre, para onde eu devo ir? O padre responde, para o inferno. Não, o demônio responde, o Judas. E lá que é o seu lugar. Ele diz de novo, não vou. Você deve ficar lá. Você não quis servir ao Senhor. Você deve ficar lá no inferno. Você não quis servir ao Senhor. O padre vai dizer, você vai ter que ir para lá, para o inferno. Judas não pode mais resistir. Tá vendo a resistência? Que é uma batalha, gente. É um confronto espiritual que se está travando por meio da oração. Por isso que a oração é batalha. Se você for fraco na oração pouco, o demônio vai te vencer. Aí você não reza mais. Então, uma vez mais, o padre Hans repete a ordem e então diz enfadado, já meio cansado, né? Porque cansa a batalha espiritual. Você não já fez aquelas orações e quando está rezando não cansa? De repente você está tudo bem no dia, aí na hora que você aquieta para rezar você se cansa, cuidado, é o demônio te cansando, você está em batalha. Vamos, saia, Judas, saúde a Virgem, sai. Aquela oração para se dizer na hora que for sair, né? Ave Maria, cheia de graça. O padre Hans se distende um pouco. Muitas almas estão sendo salvas por este sofrimento.
Então, o caráter penitencial dessa possessão se depreende de todo o conjunto da história e da atitude da moça e foi posto em relevo por um dos exorcistas, o pobre padre Alt, em uma carta de 24 de junho de 1976 ao bispo de Würzburg, ou seja, este padre vai fazer uma carta ao bispo dizendo o motivo deste exorcismo que aconteceu nesta moça, por ser uma moça muito católica. O que aconteceu? O que ele vai dizer aqui, ó, o padre, na carta dele. Nós não estamos conseguindo forçar o demônio a falar novamente. Isto, me parece, se deve ao fato de que nós estamos lidando com um caso típico de possessão penitente. Em várias conversas, ou seja, é a possessão oblativa, a possessão habitante. Estamos lidando com um tipo de possessão chamada possessão oblativa. Em várias conversas que eu tive com a moça recentemente, ela me deixou entender que as coisas ainda ficarão piores para si. Isso é durante o exorcismo. Quando ele começou o exorcismo sobre a moça, ele está refazendo essa carta ao bispo, dizendo da dificuldade que tem, porque ele conversou com a moça, que entenda uma coisa, a pessoa possuída não vai ficar geralmente 24 horas sem estar na consciência dela. Então, no momento que ela estava na consciência dela, o padre perguntou à moça, e ela disse que as coisas ainda iriam ficar piores para ela. Então, quando às vezes a pessoa já sabe dizer isso, já é suspeita de que é uma possessão oblativa, que ela já está sabendo que vai piorar mais. Então, eu estava muito amedrontada, triste com isso, ela estava, né? Mas disse que deve passar por isso também. No caso de uma possessão penitente, as coisas ficam muito difíceis para os exorcistas, porque é muito difícil entender o significado da penitência. Isso foi o que o padre Rodewski de Frankfurt me disse. A única consolação que temos é que muitas almas estão sendo salvas por este sofrimento. Então fica muito difícil, como eu disse aqui no início destes estudos, que fica difícil para o padre uma possessão penitente, né, oblativa, porque a pessoa está sendo a vítima para a salvação de muitas almas, né, para a conversão de muitas almas. E para a gente finalizar, vamos aqui, ó. Então, este caso ilustra bem o exorcismo, apesar de seu poder sobre os espíritos infernais está condicionado à vontade de Deus. Então, este caso da Annelise mostra que os demônios, eles estão sobre a vontade de Deus. Então, nada que o demônio faz no mundo e até na sua vida, ele não faz se não for por permissão divina. Isso é uma prova. Que está condicionado à vontade de Deus, que muitas vezes Deus pode retardar a saída do demônio segundo alguns planos seus, desígnios seus, que só você vai se entender com Deus quando for se encontrar. Como o da provação e santificação da pessoa. A gente não passa por provações? Às vezes a gente não sabe, às vezes, por que está acontecendo aqui na nossa vida tanta dificuldade, tanto problema. É uma provação para a tua santificação, que Deus permite. Como diz São Tiago, nós não vamos ser tentados mais do que as nossas forças. Deus não permite a tentação ser maior do que as nossas forças. Então é igualmente muito revelador quanto ao que foi dito anteriormente sobre a incapacidade do demônio de penetrar no fundo da alma. Então entenda, o demônio não pode possuir a alma, ele possui o corpo. O espírito, o demônio não pode possuir o espírito da pessoa. Pois mesmo quando tem permissão de Deus para possuir o corpo de uma pessoa e de atuar em suas faculdades interiores, ou seja, o demônio tem o poder de atuar nas faculdades interiores, ou seja, de governar tudo da pessoa dentro, mas não a alma dela, o espírito. O demônio jamais tem o poder de fazê-la pecar, ou seja, o demônio não pode ter uma coisa, o demônio não pode fazer a pessoa pecar. Se uma pessoa está possuída e você vê ela cometendo pecado, xingando outras coisas, a pessoa não recebe a culpa. Quem está pecando é o demônio. Imagina bem aí, é como se o meu espírito saísse do meu corpo e o demônio assumisse o comando aqui. Então, por isso que os santos vão dizer que quem peca é o espírito, não é o corpo que peca. O espírito usa esse corpo para pecar. Ok? Cadê? Onde é que eu parei? Então, aqui.
O demônio jamais tem o poder de fazer a pessoa pecar, de impedi-la de continuar unida a Deus. Então o demônio não pode impedir a pessoa de ser fiel a Deus, mesmo ela estando possuída, de progredir na virtude, se santificar com o que ela está passando. Como foi o caso de Anneliese Michael, né? Leia aqui do jeito que está escrito no português mesmo, Anneliese Michael. Por isso cabe bem lembrar aqui o que dizem os santos, deve-se temer o pecado do que o demônio. Temer a pecar do que o demônio. Então os santos vão dizer, deve-se temer a pecado do que o demônio. Então, gente, a gente fica por aqui e fica essa frase para nós. Temamos o pecado e não o demônio. O pecado é que pode nos condenar e não o demônio. Tá bom? Encerramos aqui esse nosso caso. O próximo que a gente vai ver é o diabo dentro do convento. Porque às vezes a gente pensa que o demônio não pode entrar no convento, não é? Eu pensava isso. Eu pensava também que o demônio não entrava dentro da igreja. Quando a gente ainda é imaturo na fé, a gente às vezes pensa nisso, né? Mas a nossa experiência da vida vai vendo que não. E depois nós vamos ver este caso, o diabo dentro do convento. Que foi que ele fez. Tá bom? Te aguardo pra gente ver outros casos de exorcismo. Até mais.